Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Antigamente não precisava ir muito longe. Você percebia que, principalmente ao cair da tarde e tal, a quantidade de insetos no para-brisa era muito grande. E de repente fui pesquisar, eu falei, bom, a gente precisa trazer aqui um especialista para falar se isso de fato está acontecendo, não só no nosso entorno aqui, na nossa comunidade, mas também no mundo. E nós temos aqui a satisfação para receber para a nossa entrevista número 889, o professor e biólogo Felipe Amorim. Professor Felipe Amorim, os insetos estão desaparecendo? Bom dia. Muito bom dia, Márcio, André, ouvintes. Novamente é um grande prazer estar aqui com vocês na Prever FM. Márcio, de fato os insetos eles estão diminuindo e de certa forma desaparecendo. Existe, inclusive, uma terminologia que colegas cientistas no Brasil e no mundo, têm chamado esse fenômeno de o apocalipse dos insetos. Então, quando você fala que a quantidade de insetos nos para-brisas dos carros, ela vem diminuindo, né, e as pessoas percebem isso, é bem interessante que nos últimos anos tem aparecido, inclusive, memes na internet que divulgam isso. Não sei se vocês já viram, mas tem alguns memes distintos que eu já vi na internet. Então não é só uma percepção de cientistas mundo afora, mas é uma percepção da população de forma geral. E algo que chama bastante atenção é realmente a quantidade de insetos que vem batendo no para-brisa. Entretanto, talvez uma grande parte das pessoas não percebam, né? O André até falou, eu conto pelas picadas. Porque muitas vezes a gente associa os insetos a coisas ruins, a pragas, né? A gente vai pensar, inseto vem na cabeça o mosquito, o pernilongo, o Aedes aegypti, né? Transmissor de diferentes tipos de doença, né? A gente pensa então em insetos que são de certa forma danosos, mas a maioria dos insetos não são. Na verdade, se a gente pegar todos os grupos animais que existem no planeta, a maior diversidade de animal do planeta é de insetos. Então, os insetos, eles compõem a maior diversidade animal de todo o planeta em ecossistemas terrestres, tá? Mas mesmo se a gente junta animais de ecossistemas aquáticos, marinhos e terrestres, os insetos, eles formam o maior grupo. E a maior parte da diversidade de insetos do planeta, 70% da grande diversidade de insetos, ocorre nas regiões tropicais do mundo, né? E o Brasil é um país tropical. E o Brasil tem uma grande diversidade de insetos e os insetos têm importâncias fundamentais para diversos aspectos do funcionamento dos ecossistemas naturais, mas também para a vida humana no planeta. E a gente pode conversar um pouquinho sobre esse assunto, como que os insetos afetam o nosso dia a dia e afetam as nossas vidas, inclusive em termos econômicos, em termos de saúde, de bem-estar e etc. É uma loucura isso, né? Se você imaginar e perceber, baseado nessa introdução que o Felipe Amorim está dizendo aqui pra gente, a gente fica imaginando, mas o que está acontecendo? Será que essa loucura que a gente está tendo de mudanças climáticas, o uso excessivo de pesticidas, ou um conjunto de tudo isso? Né? É um fenômeno multifatorial, como você mesmo coloca, Márcio, porque realmente existe uma série de fatores que está levando ao declínio das populações de insetos em todo o mundo. Então você já citou imediatamente mudanças climáticas, você citou uso de pesticidas, tá? Mas o uso intensivo da terra, a transformação, né, dos ecossistemas terrestres, seja para agricultura, seja para urbanização, isso tudo tem afetado as populações de insetos. Outro fenômeno que também vem afetando muito a população de insetos é a poluição luminosa. Então é comum, né, a gente ver insetos em torno das lâmpadas e essa poluição luminosa é algo que afeta diretamente as populações de insetos. Eles são atraídos, né? Eles são atraídos. Existem algumas hipóteses que tentam discutir por que os insetos são atraídos pela luz. Uma delas
sugere que os insetos são atraídos pela luz porque eles utilizam pontos luminosos no espaço que são infinitamente distantes para poder navegar. Só que quando a gente tem um ponto luminoso artificial no meio de uma cidade, né, então não é mais um ponto infinitamente distante, ele chega naquele ponto e começa a voar em círculos, né, tentando manter ali um ângulo constante. Um outro trabalho mais recente sugere que os insetos utilizam os pontos luminosos no espaço exatamente para poder saber qual posição é para cima, qual é para baixo. Então eles usam também para poder navegar, tá? E aí quando a gente insere um ponto artificial de luz, né, no meio da cidade, eles vão entrar em confusão, tá? Então isso leva realmente, é uma das causas, tá? Mas a modificação da superfície terrestre, o uso da terra, a utilização de pesticidas, isso tudo tem um impacto diretamente nas populações de insetos, tá? E principalmente quando a gente fala de pesticidas que têm usos sistêmicos nas plantas, né? São aqueles pesticidas que são absorvidos pelas plantas e quando os insetos entram em contato ou com os tecidos foliares, quando os insetos comem os tecidos foliares, raízes, caule, ou até mesmo o néctar e pólen das flores, isso pode ter um efeito negativo sobre os insetos, tá? Nesse tipo de pesticidas. Existe um grupo de pesticidas chamado de pesticidas neonicotinoides, que esses pesticidas têm sido estudados no mundo todo por especialistas em diferentes grupos de insetos e tem mostrado que o impacto disso na fauna de insetos é dramático, tá? E esse efeito, ele não fica só retido à fauna de insetos e aos ecossistemas, né? O que isso afeta a vida da gente, né? Afeta muito, porque os insetos, eles têm um papel essencial, tá? Em todo o planeta e que estão diretamente relacionados com o nosso bem-estar, com a nossa vida no planeta. Então, os insetos, eles têm diferentes funções ecológicas e oferecem diferentes serviços ecossistêmicos. Serviço ecossistêmico é uma terminologia que designa aqueles benefícios que a natureza traz à sociedade de forma gratuita e afeta a economia. Então, se a gente fala, por exemplo, da polinização, a polinização mediada por insetos, a contribuição dos insetos à agricultura mundial, ela é gigante. E esse número, ele já foi, inclusive, quantificado. Ele foi quantificado há cerca de 20, um pouco mais do que 20 anos atrás. E agora eu tenho um estudante de doutorado, o Pedro Augusto, que está reavaliando esses dados, está atualizando esses dados para os valores atuais. Então, os dados que estão publicados lá atrás mostram que a contribuição dos insetos para a agricultura mundial, em termos de serviços de polinização, ela gira em torno de 250 a 560 bilhões de dólares por ano. Tá? Os dados atuais, eu conversei com meu estudante de doutorado ontem, no final da tarde, então a gente está vendo a atualização que ele fez agora, e os dados atuais mostram que essa contribuição está variando entre 300 e mais de 700 bilhões de dólares por ano, com uma média de 600 bilhões por ano. O dólar ontem estava 5,20. Se a gente multiplica 600 bilhões de dólares por 5, para poder fazer uma conta simples, a gente está falando de 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais, se a gente pega o PIB do Brasil do ano passado, que foi de 2,7 trilhões de reais, nós estamos falando de cerca de 25% do PIB do Brasil, um valor equivalente a 25% do PIB anual do Brasil, que é decorrente dos serviços ecossistêmicos que os insetos oferecem para a agricultura mundial. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, os levantamentos que foram feitos há menos de 10 anos atrás mostram que a polinização, principalmente a polinização realizada por insetos, contribui para a agricultura do Brasil num valor que alcança cerca de 43 bilhões de reais por ano. É a contribuição dos insetos para a agricultura. E os insetos, quando eles agem como polinizadores, mesmo culturas que não têm uma dependência completa de insetos para a produção de frutos, de sementes, tem um incremento quando os insetos fazem o serviço de polinização. Por exemplo, a soja. A soja é uma das culturas
que maior gira a economia do Brasil, né? Porque a gente tem uma produção intensiva de soja, a gente é um dos maiores exportadores de soja. A soja se beneficia da polinização mediada por insetos, cerca de entre 5%, algumas culturas um pouco mais, mas digamos que uma média de 5% é o benefício. Esses 5% que os insetos contribuem para a produção de soja no Brasil anualmente, só a soja tem um valor de cerca de 27, 28 bilhões por ano. Em segundo lugar está o café. Tá? Culturas plantações de café que tem regiões de mata ou de vegetação natural nas proximidades, que mantém populações viáveis de insetos, principalmente abelhas, contribuem com a polinização do café, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade do grão, aumenta inclusive até algumas propriedades organolépticas desse grão, né? Aquela percepção do paladar, do cheiro do café. Então, as contribuições dos insetos para a sociedade, elas são muito importantes. Eu estou falando aqui em termos de economia, porque talvez falando em recurso financeiro, a gente consegue ter uma noção dessa importância, mas não é só na polinização. Os insetos, eles são muito importantes, por exemplo, para manutenção de solos saudáveis, que também afeta diretamente a economia, porque os insetos, eles vão agir como agentes decompositores. Diversas espécies de insetos agem como agentes decompositores da matéria orgânica e tudo mais. Eles aeram o solo, eles aumentam a porosidade do solo, fazendo com que a água percole mais facilmente no solo. E os insetos, nos seus diversos serviços que oferecem aos ecossistemas, eles mantêm as áreas naturais de vegetação em pé. E essas áreas naturais de vegetação, elas são muito importantes para a manutenção dos nossos recursos hídricos. Então veja que é uma série de efeitos em cascatas, tá? Que efeitos que a gente não sente, por isso que é uma perda silenciosa. É uma perda silenciosa porque algumas pessoas já percebem essa questão de ver a quantidade de insetos que está diminuindo no para-brisa dos carros, mas a gente não consegue entender a dimensão e a magnitude do que isso pode afetar o nosso dia a dia e o nosso bem-estar. Outra coisa também muito importante, ainda relacionado à agricultura, se a gente pensar, ok, vamos pegar as culturas que não dependem de animais para sua polinização, as culturas polinizadas pelo vento, como, por exemplo, os cereais, né? Arroz, trigo, milho, são polinizados pelo vento. Todas essas culturas que dependem do vento para a polinização, elas basicamente produzem carboidratos, tá? Agora, se a gente pensa em nutrição, né, quantidade de nutrientes, né, que são minerais, antioxidantes e qualidade, que são alimentos com qualidade nutricional mesmo, tá? Por exemplo, as frutas, de forma geral, dependem de insetos. E algumas frutas dependem de 100% do serviço oferecido pelos insetos para sua produção. Por exemplo, maracujá. Maracujá, se não tiver inseto, ou não produz, ou o produtor vai ter que pagar alguém para fazer a polinização manual, tá? Outras culturas no nordeste do país, como a ata, fruta do conde, tem vários nomes, penha, né? Que é uma planta, tem um fruto bastante apreciado no Brasil todo, com diferentes nomes, né? Araticum? Araticum, parece com araticum, né? Mas o araticum depende de uma polinização por insetos, polinização por besouros. Tá? Então, lá no nordeste do país, onde tem uma produção muito grande dessas atas, frutas do conde, araticum, e isso acaba sendo distribuído pelo Brasil como um todo, existe um grupo de mulheres que fazem esse trabalho de polinização manual, porque muitas vezes carecem os agentes polinizadores, que são os besouros. Tá? Loucura, hein? E então a importância é gigantesca. E Botucatu, a gente tem já informações sobre perda de populações de insetos e também de espécies, principalmente relacionadas às abelhas. Quando a gente fala de inseto, Felipe, você deu aí uma aula praticamente, principalmente com relação à economia, né? Mas, de novo, vou insistir no que a gente falou no começo. A primeira coisa que vem na cabeça é o mosquitinho, é a dengue, é o pernilongo. Quais são os outros insetos que a gente, que representam, que deve também ter lá a sua importância? O próprio pernilongo deve ter a sua importância, ele não está à toa aqui
Lembro quando eu era pequeno, uma vez acho que eu perguntei para alguém, mas por que tem pernilongo? É um castigo de Deus com o pernilongo. Não é um castigo de Deus. Ele tem a sua função. Então explica pra gente assim, quais são os insetos, se a gente entrar na questão mosquito, a borboleta não é um inseto, ela é uma ave, não, ela é um inseto. Quais são os insetos que têm essa importância? Cada um tem a sua, mas os mais importantes para esse sistema. Nossa, é difícil, André, elencar os mais importantes. A gente está falando de uma diversidade que gira em torno de 800 a 900 mil espécies conhecidas. As estimativas apontam mais do que 2 milhões de espécies de insetos, entre 2 e 10 milhões de espécies de insetos que existem no planeta. Mas assim, o solo, por exemplo, o solo tem uma grande diversidade de insetos que são insetos decompositores. Então, mesmo algumas espécies de besouros, de moscas, tá? São animais que agem aí, as formigas. As formigas têm importância gigantesca para o solo, tá? Então, esses insetos, esses grandes grupos de insetos, como formigas, como besouros, como moscas, tá? E quando eu falo moscas, eu estou falando tudo de uma ordem que abriga diversas espécies de moscas, porque as moscas e mosquitos são parentes muito próximos, mas nem todos os mosquitos vão ter uma importância, por exemplo, em termos médica, tá? Alguns mosquitos vivem plenamente em equilíbrio. E aí, se eu vou falar assim, em termos de talvez número, para poder tentar trazer uma importância, os grupos de insetos mais diversos são besouros. Então, acho que Charles Darwin, eu não sei se eu posso atribuir isso a Charles Darwin, mas eu acho que essa frase é dele, de que ele teria dito, eu preciso checar depois, então peço até desculpa por dizer algo que eu não chequei anteriormente, que se há um criador, ele gostava muito de besouros, porque a maior diversidade de animal do mundo é de besouros, tá? Então, os besouros, em primeiro lugar, em termos de número de espécies. Em segundo lugar, tem os lepidópteras, que são as borboletas e mariposas. E as mariposas são muito mais diversas, inclusive, do que as borboletas. E em terceiro, quarto lugar, nós temos aí os dípteras, que incluem as moscas, os mosquitos. E os himenópteras, que incluem abelhas, vespas e besouros. Desculpa, abelhas, vespas e formigas, tá? Então, esses animais, assim, como eles têm, numericamente, eles são muito diversos e muito abundantes, esses animais têm um impacto direto. Então, se eu pensar, as formigas, lá o grupo de himenópteros, formigas, vespas e abelhas, tem importância para o solo, tem importância para a agricultura. Os besouros têm importância para o solo, tem importância para a decomposição, tem importância para a agricultura. As moscas sustentam cadeias tróficas muito, muito importantes. Por exemplo, eu sei que você adora ver passarinhos. Você sabe que em Botucatu nós temos mais do que 300 espécies de passarinhos. Quase 400. Quase 400 já, né? Muitas espécies desses passarinhos são espécies insetívoras, ou seja, dependem desses insetos para sua existência. Então, o colapso, o apocalipse das populações de insetos vai ter um efeito refletido em outros grupos de organismos, como, por exemplo, a avifauna. Então, se a gente perde a avifauna, uma grande quantidade dos insetos que você... das aves que você gosta de ver pela cidade, né? Ela também pode desaparecer. Então, a gente está falando de um fenômeno que pode levar a um efeito que em ecologia a gente chama de efeitos em cascata, né? É quase como um dominó que você enfilera um atrás do outro, derrubou uma peça e vai derrubando várias outras peças. Isso é um efeito em cascata. Então, a perda de insetos, além de ter essa questão da agricultura, da manutenção de solos saudáveis, que também é importância para a agricultura, né? Mas também mantém outras populações de animais, como, por exemplo, aves e várias outras espécies de vertebrados. Então, a perda de espécies de aves, a perda de espécies de vertebrados que comem insetos, como, por exemplo, os anfíbios, né? Sapos, rãs, esses animais dependem de insetos. Sapos e rãs são carnívoros, essencialmente, e comem principalmente insetos, né? Na ausência dos insetos, sapos e rãs vão ter um prejuízo enorme em termos de diversidade, e a perda de sapos e rãs vai levar à perda de outros animais que dependem dele. Então, na natureza, nos ecossistemas, está tudo muito bem entrelaçado. Então, a perda de um componente desse
pode levar uma perda em cascata. Tem uma historinha que hoje, se vocês entrarem no YouTube, isso foi publicado na revista científica Science, acho que há 2 ou 3 anos, e que hoje está já em documentários da TV, está em vídeos no YouTube, que conta o seguinte, só para a gente poder entender esse efeito em cascata. Como que a introdução de uma espécie invasora, que é um efeito que leva ao declínio de populações de insetos também, então foi a introdução de uma espécie de formiga lá na África, afeta a predação de zebras realizada por leões. Essa coisa absurda. Que coisa. Então, essa história, resumindo, é o seguinte: foi introduzida uma espécie de formiga carnívora de Madagascar, tá? Que é aquela ilha que tem ali no sudeste da África. Então, foi introduzida no continente africano. No continente africano, nas savanas africanas, tem uma árvore que é muito comum, que são as acácias. As acácias estabelecem relações mutualísticas com formigas. Então, são formigas que se estabelecem nessas acácias, que têm inclusive espinhos ocos, tá? Esses espinhos oferecem abrigo, as acácias também oferecem nutrição para essas formigas nativas, tá? E as acácias, elas são consumidas por elefantes. Só que as formigas defendem as plantas dos elefantes, porque se um elefante tenta derrubar uma árvore de acácia, essas formigas vão nas mucosas, no olho, tromba, os elefantes evitam. Então, mantém as árvores de acácias em pé. A introdução dessa espécie exótica de formiga excluiu, por competição, a formiga nativa. Então, a formiga exótica excluiu por competição a formiga nativa. E se estabeleceu nas acácias. Só que as formigas exóticas não protegem as acácias contra os elefantes. Os elefantes derrubam as acácias. Quando derrubam as acácias, modificam a paisagem. Os leões predam as zebras por emboscadas. Então, onde tem árvores, os leões conseguem se esconder e predam as zebras mais efetivamente. Onde as formigas introduzidas foram inseridas, não tem mais acácias, porque os elefantes derrubam, e os leões não conseguem predar as zebras, diminuindo populações de leões. Já imaginou? Então, é um ciclo mesmo. É um ciclo, é um efeito em cascata, é um dominó. E isso está acontecendo, isso foi um estudo da África, mas aqui no Brasil, com certeza a gente tem efeitos em cascatas acontecendo e que ainda não foram devidamente quantificados para a comunidade científica e a comunidade também fora da academia, né? Porque isso já é um vídeo, já é algo que virou popular, né? Consigam entender a importância. Então, dentro dos fatores que levam à diminuição das populações de insetos, Márcio, também está a introdução de espécies invasoras. A introdução de espécies invasoras pode sim levar ao declínio de populações de insetos, juntamente com pesticidas, com modificação da superfície terrestre, então do uso intensivo da terra, poluição luminosa. Então é um processo multifatorial que está levando esse colapso da população de insetos, um colapso invisível, silencioso, e que pode culminar esse apocalipse. E os cientistas chamam isso de apocalipse porque os efeitos sobre a sociedade, eles podem ser dramáticos a longo prazo. Bom, a gente está conversando com o professor Felipe Amorim, biólogo. Os insetos estão desaparecendo e você, através do 3440-1009, pode participar também, de repente expor a sua curiosidade, fazer a sua pergunta. A gente vai fazer um intervalo e a gente tem mais bate-papo depois do intervalo. 7h28, você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. Lembrando que 7h40 nós teremos a nutricionista Karen Kaori Miyamoto no quadro Alimentação Saudável, vai falar sobre escolhas alimentares e impactos ambientais. Fique ligado que é daqui a pouco. Mas, por enquanto, a gente está conversando a respeito do desaparecimento dos insetos com o biólogo professor Felipe Amorim. Ô Márcio, você sabe que, diante de tudo que o Felipe falou, uma dúvida que acho que os nossos ouvintes, inclusive, devem estar pensando: como evitar isso? Como modificar? O que a sociedade vai ter que fazer para retomar a produção de insetos benéficos, né? Que a gente até fora do ar estava falando, quando os benéficos vão indo embora, as pragas vão aumentando. O que a gente vai ter que fazer, Felipe? Qual é o desafio agora de pesquisadores, da própria agroindústria, que é quem utiliza o defensivo, né? E tudo mais. O que fazer? Essa pergunta é muito importante, relevante, porque os diversos segmentos da sociedade precisam agir em conjunto. Por exemplo, Botucatu acabou de ganhar o status de instância turística, né? Instância turística de Botucatu. Botucatu é uma instância turística
por conta das questões paisagísticas, das questões naturais da cidade, né? Então, se a gente pensa que a manutenção dessas paisagens naturais, da vegetação natural de Botucatu, que mantém essa grande diversidade de ave, que atrai turista também para observação, depende da fauna de insetos, então a gente tem que ter uma preocupação muito ampla em relação a isso. Então, o que fazer? Primeiro, a gente tem que repensar a utilização de determinados pesticidas, tá? Não dá mais para poder praticar a agricultura, né? A ideia da revolução verde, então, que a gente utiliza pesticidas e aí a gente faz produção em larga escala, né? Com monoculturas em larga escala, mas também tem uma aplicação muito grande de pesticidas. Essas aplicações têm efeitos diretos sobre faunas de insetos que não tem nada a ver com praga. Então a gente tem que pensar nisso, tá? A poluição luminosa das cidades, a gente também tem que começar a refletir, tá? Utilizar, é caro, né? Mas você utilizar lâmpadas que não trabalham na mesma frequência do espectro de visão dos insetos, que atraem uma menor quantidade de insetos. Por exemplo, algo que eu faço em casa, eu não utilizo no ambiente externo da casa luz branca. Eu utilizo luz amarela com uma potência mais baixa. Isso diminui muito a quantidade de insetos que vão ali. Mas se você coloca uma luz branca, vai vir uma quantidade absurda de insetos, tá? Então, poluição luminosa. A gente tem que pensar a questão da agricultura. A gente tem que utilizar a tecnologia para poder manter as áreas agrícolas que já estão abertas mais produtivas. Tá? Então, abrir novas áreas, desmatar mais, isso não é algo que tem que estar no nosso escopo. Então, a gente tem muita tecnologia para produzir mais em menos espaço. Tá? Então, é uma questão de fato multifatorial também. É uma ação, é um conjunto de ações multifatorial. Porque a partir do momento que a gente perder alguns determinados grupos de insetos, o impacto sobre a sociedade ele pode ser muito grande, já pode estar acontecendo. Então, aqui em Botucatu, por exemplo, André, nós temos dados inéditos que agora estão sob avaliação numa revista estadunidense chamada Journal of Insect Conservation, ou Jornal de Conservação de Insetos, no qual nós submetemos informações sobre a fauna de abelhas de Botucatu. Vocês têm ideia quantas espécies de abelhas nós tínhamos em Botucatu? Você chuta um número... Tínhamos quando? Há 50 anos atrás, exatamente. Há mais ou menos 50 anos. Quantas espécies de abelhas vocês acham que existem em Botucatu? Existem em Botucatu? 3. Vou chutar aí umas 50 espécies? 50 espécies. O seu chute é preciso naquilo que a gente encontrou hoje. Mas na década de 70, dois pesquisadores austríacos, que eram professores aqui da Unesp, a professora Ilse Sieberbauer-Gutzberger e o esposo dela, o professor Gerhard Gutzberger, eles foram professores aqui na Unesp de Botucatu, no meu departamento, inclusive, e eles levantaram a fauna de abelhas lá da Fazenda 13 de Maio, uma amostragem. Então, ali é cerrado, mas tem influência de Mata Atlântica, a gente está em região de ecótono. Esses pesquisadores levantaram 127 espécies de abelhas nativas aqui em Botucatu. E nos últimos anos eu tive um aluno de doutorado que terminou o doutorado ano passado, que foi lá para a região da 13 de Maio, onde eles tinham feito o levantamento há 50 anos atrás e refez esse levantamento. O levantamento dele, obviamente, foi num período mais restrito, mas utilizou diferentes técnicas para poder tentar levantar o máximo possível de espécies. Hoje, em Botucatu, o número de espécies de abelhas que nós temos é de 50 espécies. 49, 50 espécies. Óbvio que devem existir espécies que a gente não conseguiu mostrar. Claro. Mas, gente, é uma diferença, é uma queda de mais de 50% das espécies de abelhas nativas que a gente tinha aqui na região. Então, essa perda é extremamente preocupante. Então, é um dado inédito, isso deve sair publicado pelos próximos meses. E isso é preocupante, porque houve a perda de, certamente, mais do que 50 espécies de abelhas nativas. E, por exemplo, algo que me preocupa muito também, óbvio que a abelha do mel, a abelha africanizada, né? Essa semana nós, inclusive, tivemos um acidente muito, infelizmente, fatal com apis mellifera, né? Com a abelha
africanizada, mas assim, a presença da abelha africanizada tem um efeito sobre a fauna nativa. E num outro estudo da mesma tese desse meu estudante, que também está em avaliação numa revista britânica chamada Biology Letters, a gente mostra que a gente analisou comunidades de abelhas no mundo como um todo e analisamos comunidades onde Apis mellifera é uma espécie nativa e onde Apis mellifera é uma espécie exótica. Foi muito legal a gente notar que nas comunidades nas quais Apis mellifera é uma espécie exótica, ela toma papéis funcionais ecológicos muito similares aos papéis que ela adota nas áreas nas quais elas são nativas. O grande problema é que para poder adotar esse papel está sendo a substituição do papel de uma abelha nativa. Então ela substitui abelhas nativas. Então, ao longo do tempo, com essas questões multifatoriais e com a presença de uma espécie que tem uma multiplicação muito rápida, uma espécie extremamente defensiva, a gente tem um impacto sobre a fauna de abelhas nativas, tá? E aí a diversidade também aumenta a produtividade agrícola. Professor Felipe, nesse finalzinho já do nosso bate-papo, o que os especialistas, os pesquisadores, ou se algum órgão do governo tem atentado para isso que está acontecendo, e se tem sido feito alguma coisa? Sim, primeiro tem sido feito muita pesquisa científica. Ainda carecem de muitas pesquisas científicas, porque esses monitoramentos de diferentes espécies ou grupos de insetos têm sido feito mundo afora, e no Brasil existem poucos estudos que têm levantado isso. Então, primeiro a gente tem que conhecer, tem que entender o problema, tem que diagnosticar. Então, a perda de insetos é um sintoma de um problema grave, tá? De um problema grave. Mas assim, quando você está sentindo um problema, esse sintoma ele precisa ser devidamente avaliado por um médico, né? E o médico, baseado em todos os seus sintomas, vai ter que fazer um exame para poder entender o seu problema e saber como agir para poder sanar aquele problema. Então, a perda de insetos que você nota aí na viagem, né? Na diminuição de insetos no para-brisa, é um sintoma e que te chamou atenção. Se você começa a pesquisar, tem vários estudos mostrando, tem reportagens de professores, de outros professores aqui no Brasil falando sobre essa mesma problemática. Então, a gente primeiro diagnostica o problema, a gente tenta encontrar a causa desses problemas, que nós já sabemos que são causas multifatoriais, e aí é a parte mais difícil, porque é uma questão de trabalhar com toda a sociedade. Então, toda a sociedade, em diferentes instâncias, não só a instância científica, mas a instância política, a instância social, todo mundo tem que estar consciente do problema. Então, cabe também à academia fazer esse tipo de divulgação que a gente está fazendo hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês por sempre abrirem esse espaço, porque sem conhecimento, né, as pessoas não vão ter essa percepção da importância de conservar. Sem os nossos gestores públicos saberem quanto isso afeta a economia, talvez eles não vão ter a preocupação de conservar. Então a gente precisa ter ações que envolvem múltiplos setores da sociedade. Então é uma ação conjunta, porque a gente está vivendo problemas ambientais graves e a humanidade está caminhando a passos largos para problemas que vão se tornar cada vez mais graves ao longo do tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de questões nutricionais, né, por mais que uma fruta aumente o preço, talvez nós consigamos ir ao supermercado e comprar uma fruta que tem um preço muito alto. Mas, assim, as pessoas mais vulnerabilizadas, elas não conseguem. Então, assim, nutricionalmente, as pessoas serão prejudicadas. Tá? Então, assim, esse é um problema que, infelizmente, afeta toda a sociedade, mas, infelizmente, afeta as classes mais vulnerabilizadas, mais vulneráveis, de forma muito mais pungente do que afeta as pessoas que têm mais recurso. Como tá? sempre, né? Como sempre. Então, eu sempre digo isso, inclusive em sala de aula, que os lucros advindos da exploração ambiental exacerbada, eles são privados. Mas os prejuízos, eles são coletivos. Eles são coletivos, mas não são democráticos. E não são democráticos porque eles afetam as classes mais vulnerabilizadas de forma muito mais pungente do que as classes que têm mais recursos financeiros.
Porque se o preço do café aumenta, a gente segue tomando café, mas tem um monte de gente que não. Se o preço das frutas aumenta, onde vem a qualidade nutricional, né? Então que mantém as pessoas saudáveis e se mantém as pessoas saudáveis, você inclusive diminui talvez o número de pessoas que dependam de tratamento médico pelo SUS, que também depende da economia. Então vê que tá tudo muito bem amarrado, que a gente... Uma engrenagem que deveria ser perfeita, mas não é. É uma engrenagem. Então, qual é a forma da gente atacar esse problema? Primeiro, depois do diagnóstico, a conscientização. Espaços como esses que vocês sempre abrem aqui pra gente na Prevê FM, eu acho extremamente importante e relevante. Então, quantas vezes vocês me convidarem, eu virei com todo prazer, apesar das agendas sempre estarem lotadas, mas terei espaço para poder vir, porque isso é muito relevante. Professor Felipe Amorim, muito obrigado mais uma vez pela aula aqui, e volte sempre. Muito obrigado a vocês, um bom dia a todos. Estamos à disposição lá no Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu para poder sempre contribuir com a sociedade. Você ouviu Primeiro Jornal Prevê FM.